que estão aqui conosco nos acompanhando. Agradeço a participação de vocês aqui no Web Meeting. Agradeço muito também a Marina e especialmente também a Suzana Cacuta, que são as pessoas responsáveis pelo Tecnocinos de São Leopoldo, uma excelente parte de tecnologia que nós temos na América Latina, acho que é o maior até o da América Latina, se não me falha a memória, e um dos primeiros também, que tem a grata satisfação de que ele seja presente no meu município, São Leopoldo. Então, muito agradecido pela oportunidade de estar junto com vocês. Nós temos o chat ali, né? O pessoal está me ouvindo bem? Se puderem, eu estou com o computador aqui do lado, que eu estou transmitindo pelo celular, e o computador aqui do lado. Vocês me escutam bem? Está tudo certo? Sérgio Ribeiro, tá, ok, beleza. Eu não acompanhei o início da fala da Marina, porque eu estava com problema no meu retorno, não chegou, aí eu tive que sair e entrar novamente, e agora estou ouvindo vocês, então eu pude ouvir. Vamos lá, eu quero subir sim uma apresentação para vocês, eu vou subir do computador. Talvez, se tivermos pessoas aqui da certificação digital, talvez já conheçam parte dessa apresentação, tá? Mas vamos ver aqui. Pronto. Perfeito, estamos enxergando. Perfeito? Uhum. Tá legal. Agora vamos ver se eu consigo fazer o áudio dessa apresentação aqui e chegar com vocês também. Então, eu vou passar um vídeo. Então, vamos ver se eu consigo tirar. Que o microfone, eu estou justamente com o computador porque o microfone desse computador está estragado. Então, eu vou tentar botar aqui no bem alto e vamos ver se vocês pegam pelo meu telefone aqui. Vai dar videoconferência. Então, vamos tentar bem na hora ali, vamos ver. Bom, antes de mais nada, pessoal, então, conforme já comentei vocês, eu sou natural de São Leopoldo, aí do Rio Grande do Sul, né? Está atualizado, já tenho 36 anos de idade, sou vereador em São Leopoldo, estou à frente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sou administrador de empresas, cursei o MBA Executivo Internacional da URGS e tenho algumas outras experiências aí acadêmicas e profissionais acumuladas, tá? E esse vídeo, eu queria ver se eu consigo botar o som para ele. Vai dar microfonia, né? Deixa eu ver uma outra maneira de rodar esse vídeo sem microfonia, só um pouquinho. Eu tenho que tirar... Deixa eu ver como é que eu vou rodar esse vídeo para vocês sem dar microfonia, porque eu estou com 2 computadores aqui. Eu vou aqui, vocês vão só ouvir lá. Não, deixa eu ver, porque aqui não está saindo. Não vai ter som no vídeo, tá? Eu vou explicar para vocês o que é o vídeo. É um videozinho curto de 30 segundos, tá bom? Deixa eu botar aqui sem som, então, aqui, ok. Vamos subir de novo essa tela. Desculpa essa complicação do início. É a primeira vez que eu vou passar esse vídeo aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui em modo apresentação. E por que eu começo a apresentação com esse vídeo, gente? Para a gente entender o porquê, o objeto da nossa palestra é a certificação digital 100% online, né? Então, olha só, vamos dar uma olhada nesse vídeo, então. Vamos deixar sem som, tá? Ele é um vídeo em inglês. Esse vídeo foi lançado essa semana. Vocês podem ver as imagens, espaço, tudo mais. Esse vídeo tem 30 segundos e é o lançamento da 6ª Força do Exército Americano. E saibam qual é? United States Space Force. Então, imaginem, gente. O governo americano está chamando a sua população para ingressarem na United States Space Force. Eles já estão fazendo o exército espacial dos Estados Unidos. Temos ideia do que isso significa de avanço, enquanto nós estamos aqui no Brasil, muitas vezes,
ainda discutindo algumas coisas elementares do ponto de vista de tecnologia. Os Estados Unidos já está conclamando a sua população para criar um exército espacial. Então, imagina o quão avançado eles já estão e cada vez mais estarão. E a gente tem que correr na frente. Tá? A gente tem que buscar essa velocidade de entrega no nosso país. Então, quem já assistiu alguma palestra minha já viu eu falando do salto da rã. O salto da rã é o conceito de que nós vamos ter que pular direto da primeira revolução industrial, então pouco essa nós tivemos desempenho aqui no Brasil, direto para a revolução 4.0, fazendo um pulo sobre a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. E vejamos bem, pessoal, a segunda revolução industrial, que é a das linhas de montagens, que é da indústria propriamente dita, né, da energia elétrica, a gente hoje no Brasil, nosso PIB, ele tem muito pouco de indústria, né? Nosso PIB é muito serviço, agricultura, e a indústria representa muito pouco. A parte da informática, então, a terceira revolução industrial, da robótica, eu não sei se nós podemos assumir de que nós temos no Brasil uma indústria de tecnologia pujante. Existem bolsões de tecnologia, como é o Tecnocinos, por exemplo, mas são bolsões de tecnologias no país. Nós não temos no país uma indústria de informática que possa nos colocar realmente como algo de protagonismo neste ambiente, né? Tanto que a gente analisa as estatísticas de unicórnios por milhões de habitantes, e o Brasil passa vergonha quando comparado à Estônia, à China. A China não, porque tem muitos milhões de habitantes, né? Mas quando comparado a outros países desenvolvidos, tá? Então, é sempre isso que eu falo. Nós temos que... Por que eu faço toda essa ilustração inicial nas minhas palestras? É para mostrar que é com base nestes pensamentos que nós estamos querendo colocar aonde o ITI pode trazer o Brasil para a Revolução 4.0. E aí mais algumas informações só para a gente poder contextualizar. Esse gráfico mostra o avanço das ações da Tesla versus a Volkswagen. A Tesla é aquela empresa que tem carros a energia elétrica, né? E analise o que aconteceu com a Tesla no último ano, né? Olha só o crescimento das ações. Hoje a Tesla vale mais do que a Volkswagen, que é a maior empresa, né? A mais valiosa empresa do setor automotivo do mundo. Então, reparem o quanto a tecnologia realmente tem tomado conta. E esse outro gráfico também eu gosto de mostrar, porque é o seguinte: a Apple sozinha, esses gráficos aqui são mais do início do ano, tá? Janeiro. Talvez depois da pandemia possa ter alterado um pouco, mas eu acredito que se alterou para mais, inclusive, né? Porque até que a pandemia exponencializou as empresas de tecnologia. Mas vamos analisar. A Apple sozinha, ela vale mais do que o DAX 30, que são as 30 maiores empresas alemãs. Então, você vê, você tem uma empresa americana que vale mais do que as 30 maiores empresas alemãs. E isso, inclusive, é um motivo de muito estudo por parte da Angela Merkel, porque a Alemanha, que teve uma pujança econômica, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e cresceu, eles estão analisando de que eles perderam esse bonde da história, não estão conseguindo acompanhar os avanços tecnológicos, porque a matriz de riqueza tem mudado muito forte para o setor de tecnologia, tá? Aqui mais alguns outros números, as dimensões no mercado brasileiro, que são basicamente diminutos, né? Nós não temos muito, é um mercado muito pequeno ainda, onde eu comentava, ó, equipamentos, serviços, softwares, né? E a participação, então, do que nós temos de TIC, né? De tecnologia da informação nisso tudo. Então, são números para mostrar de que nós ainda estamos engatinhando muito nesse aspecto de tecnologia e tem muito espaço para crescer, né? Aqui informações das empresas que mais crescem por receita, e isso aqui é interessante também. Não sei se dá para enxergar isso aqui, não. Acho que é importante a gente colocar aqui o seguinte, ó.
as 10 empresas que mais cresceram por receita, né? A Shell, a Mafrig, Equinor, Unidas, States, isso aqui é do Brasil, tá? Os 10 maiores grupos, Petrobras, Vale, Itaú, Unibanco e Eletrobras. Os maiores empregadores, JBS, Vale, BRF, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Essa apresentação é de antes da pandemia, tá? E aqui que a gente tem, ó, segmentos mais tecnológicos com a margem da recuperação industrial, isso do ano passado. E o que eu quero, vou voltar aqui, por que eu trouxe essas informações aqui, ó? Tá faltando a fonte aqui, mas isso aqui são fontes dessas revistas dos rankings, tá? Eu tenho que atualizar isso aqui. O que eu quero mostrar aqui? As empresas que mais têm receitas no Brasil, que mais lucram, que mais empregam, nenhuma delas é do setor de tecnologia. E isso é aterrorizante do ponto de vista de futuro da nação. Porque se nós estamos pensando que os Estados Unidos já está montando uma força militar espacial, de que o mundo já fala em revolução 4.0, de que a Tesla vale mais do que a Volkswagen, de que o mundo digital, a Apple vale mais do que as 30 maiores empresas alemãs, e o Brasil não tem nenhuma empresa de tecnologia que está no top 10 ou no top 20, top 30, teria que ver, das empresas com maior receita, lucro e que emprega, nós temos realmente um problema muito forte a enfrentar ali na frente, tá? Então, a gente chega a um raciocínio que eu sempre gosto de falar. As nações que têm um alto índice de desenvolvimento humano, elas têm algo em comum. Elas são fortemente digitalizadas. E nós estamos aqui no Brasil, então, um pouco aquém disso. Se nós formos analisar, o Brasil é o 79º no ranking do IDH, número 100, já é até difícil falar, né? 116º no Índice Global de Paz, 63º no ranking PISA de educação, tá? E a gente olha os primeiros, vou voltar aqui, a gente olha os primeiros da lista, a gente vê aqui, né, Noruega, Suíça, Austrália, Islândia, Nova Zelândia, Portugal, Áustria, todos os países altamente digitalizados. E a gente avança aqui, esse é um dos principais que eu acredito que nós temos, o ranking que nós temos que mudar, por isso eu dou destaque nele aqui, é o ranking do Doing Business, onde o Brasil é o 109º no ranking do Doing Business. Isso aqui a gente precisa crescer e subir muito, muito rápido nesse ranking, se a gente quiser ser competitivo e atrair atividades de tecnologia para o nosso país, tá? Então, não é à toa que o governo tem algumas pautas, e entre essas pautas principais do governo estão a desburocratização e a digitalização, né? Porque, afinal de contas, hoje o mundo gira em torno de dados, tá? E a gente tem que entender que dados, eles também podem, tem todo o lado positivo de dados e informações, mas eles, quando caem nas mãos erradas, eles podem se tornar uma grande ameaça. A gente sabe muito bem disso, que a guerra hoje tem um espectro muito mais cibernético e também química, né, bioquímica, do que necessariamente uma guerra como a gente viu há 20, 30 anos atrás, que as guerras eram com pólvora, digamos assim, né, ou com energia atômica. Hoje elas estão vindo para a guerra cibernética, para a guerra química, bioquímica, talvez, tá? Então, como é que o mundo resolve esse ambiente onde a guerra é cibernética? Né? A criptografia. A criptografia, que lá nos primórdios eram sistemas de embaralhamento de informações, né, que a gente pode ver a máquina Enigma. Nós temos uma máquina Enigma no Brasil, no Rio Grande do Sul, no laboratório da URGS. Eu já tive contato com ela, já visitei ela uns 8, 9 anos atrás. Tá? Quem assistiu aquele filme do Alan Turing, essa máquina Enigma que é dos alemães, né? O Alan Turing conseguiu decriptografar as mensagens alemãs. Muito legal o filme. E hoje a criptografia ela é o princípio de tornar uma mensagem secreta através de codificações, né, através de algoritmos que são utilizados, certo? Então está aqui como é hoje a criptografia. Bom, como é que nós resolvemos do ponto de vista para o cidadão como um todo? O mundo tem as chamadas PKI, Public Infrastructure, aqui no Brasil são chamadas a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é o acrônimo, a tradução, né? ICP é o acrônimo de ICP, de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é a tradução literal de PKI, Public Infrastructure.
Então, é importante a gente salientar isso para as pessoas que estão nos assistindo do setor de tecnologia, ou mesmo para tem um público de contadores aqui, é importante nós salientarmos, quando nós falamos de ICP Brasil, nós estamos falando do que o mundo chama de PKI, que é um conceito levado muito a sério no mundo inteiro, tá? E o que é essa PKI? A gente fazendo uma rápida análise dessa questão da PKI. Quando a gente faz uma autenticação no sistema, através do login e senha, a gente tem este desenho aqui. Tá? Usuários se logando a uma plataforma, uma base de dados, através de um login e senha, onde o login e a senha que o usuário cadastra tem que fazer um match com a base de dados. Ok? O problema do login e senha é que para haver esse match entre login e senha, é necessário que esta base de dados ela se abra para fazer esse match entre login e senha enviados e os depositados. Quando isso acontece, você abre uma janela muito forte para que o hacker possa te interceptar ou via internet ou até fazer uma invasão na base de dados. Sem contar que também é um mecanismo da qual você fica muito expostos ao phishing, malwares, cavalos de Troy, etc. e tal. E ainda tem outro agravante que pode acontecer no login e senha, que é um administrador mal intencionado também ele por questão tácita, ele tem acesso a essas bases de dados. Então, aqui a gente vê que os cadeadinhos estão todos abertos, porque a gente não tem aqui mecanismos de segurança que podem garantir a um usuário, a um sistema que faz uso do login e senha, garantir a segurança necessária. Quando nós avançamos, né, se uma rápida pesquisa no Google sobre colocar lá vulnerabilidade, login e senha, vazamento de dados, aí os exemplos são na casa de milhares, tá? Se a gente vai para biometria, que a gente pode pensar que é um mecanismo mais seguro, a gente vai entender que nós temos o mesmo desenho, ok? Nós temos um padrão biométrico, as pessoas transitando essa informação na internet, para fazer o match lá a biometria no login e senha, e tudo é igual. Essa biometria não é criptografada, pode ser interceptada por hackers, a biometria ela também ela tem grande possibilidade de ser roubada, de ser invadida, enfim, o administrador tem acesso, mesmo sistema do login e senha. Então, se a gente procurar na internet também, você vai encontrar centenas de exemplos de vulnerabilidades com login e senha. Agora, quando a gente vem para certificação digital, para PKI, você quebra essa estrutura toda e você tem um outro desenho. A PKI ela tem parte do princípio de uma tríade, né? Quem eu sou, o que eu sei, uma senha, um PIN, e o que eu tenho, né? Uma chave criptográfica, uma chave privada, uma criptografia privada. E ela tem o que eu costumo dizer leigamente de uma prima dela, que é uma chave pública, uma criptografia pública, que correlaciona a essa chave privada para dar acesso aos sistemas. E ela é uma criptografia. Então, por ser uma criptografia, o hacker não consegue quebrar essas informações para ter acesso a elas. Da mesma forma com que, como nós temos uma tríade aqui, se porventura você perder a sua chave privada, em tese, claro, se você anotar a senha num durex e grudar atrás do token, evidentemente a senha vai junto. Mas se você tiver uma boa prática de uso, você tem uma ferramenta possível de que a sua senha ela esteja na sua cabeça e ela só serve, mesmo que você esteja sendo vítima de algum malware que esteja espelhando as informações do seu computador, não vai adiantar de nada a pessoa ter a sua senha, porque ela não vai ter acesso à sua chave privada. E assim essa tríade traz uma robusteza muito forte. E o que a gente pode colocar aqui, então? Nós não temos uma base de dados, nós quebramos o conceito de segredo compartilhado. Não há, porque a chave privada está em sua posse, e ela é criptografada, e a chave pública ela é justamente aberta, mas ela não realiza, ela sozinha não tem poder de realizar as transações, assinar documentos ou de se autenticar. Então, quando a gente fala do certificado digital, a gente tem a segurança real, né, criptográfica, legal, procedimental, e daqui a pouco eu vou falar para vocês os outros aspectos que a gente tem na nossa ICP Brasil. Tá?
E aqui tem uma situação muito importante, né? Porque as pessoas de tecnologia, principalmente as pessoas que fazem as startups, esse pessoal mais jovem que gosta de tecnologias disruptivas, muitas vezes não prestam atenção para essa situação que nós temos aqui na ICP Brasil, de que a segurança de uma criptografia, ela não é um mero processo matemático. Isso nós temos muitas infraestruturas que podem oferecer, muitas formas criptográficas de nos oferecer segurança. Em alguns aspectos, o próprio blockchain pode nos dar alguns aspectos de integridade, mas não basta só isso. A segurança real para que a gente tenha processos de autenticação e assinaturas e fechemos o escopo da assinatura, ela passa por muito mais coisas do que só a matemática. Por isso que no Brasil foi instituído em 2001 a medida provisória 2200-2, que tem força de lei até hoje, tá? Que instituiu o certificado digital no Brasil. E ela instituiu essa infraestrutura aqui, ó, que é muito importante. Isso aqui é um desenho simplificado, evidentemente, da ICP Brasil, tá? Deixa eu, só para o pessoal entender, eu vou fazer uma situação aqui. Vocês estão enxergando a tela aí, né? Eu vou entrar aqui no site do ITI. Vocês enxergam a tela? Não, não, né? Deixa eu subir a tela aqui de novo. Pronto. Aqui no site do ITI, gente, tá? Vocês vão encontrar nessa caixinha aqui, ó, todas as... Deixa eu expandir a estrutura como um todo. Tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão encontrar agora aqui, ó. Toda a infraestrutura da Serraes. Então, autoridade certificadora por autoridade certificadora, né, de primeiro nível, de segundo nível, autoridades de registro vinculadas a elas. Então, toda a infraestrutura está aqui, tá? Você tem que todas as autoridades certificadoras e consegue analisar, e ingressa em qualquer uma delas aqui e consegue analisar, então, todas as autoridades que estão vinculadas a ela e o que tem de autoridades de registro vinculada, toda essa infraestrutura. Vamos ver se volta a tela aqui. Não foi, vamos voltar para a tela da apresentação. Então, essa infraestrutura, isto, modo apresentação, ok. Essa infraestrutura, então, ela é organizada da seguinte maneira. A ICP Brasil, ela tem, primeiro órgão que nós temos que entender na ICP Brasil é o Comitê Gestor, que regulamenta essas regras de trabalho da nossa ICP Brasil. É o Comitê Gestor, um órgão que não executa e não fiscaliza ninguém, ele apenas define as normativas e regra como que vai ser regulamentado todo esse setor de certificação digital. Isso é muito importante o papel dele, porque nós temos aqui um órgão que ele é autônomo e que ele não tem interesse sobre nada do que vai acontecer, apenas rezar por boas práticas de que isso tudo funcione com excelência. E outra função do comitê gestor é fiscalizar o ITI. Fiscalizar o ITI no quê? Fiscalizar o ITI enquanto o ITI, que é a qual eu estou presidente, fiscalizar o ITI na sua função de autoridade certificadora raiz, se o ITI está cumprindo as regras como autoridade certificadora raiz, as regras que ele mesmo, o comitê gestor, definiu. Mas o ITI também tem outras funções. Compete ao ITI credenciar todos os atores de entidades credenciadas junto à ICP Brasil. E para realizar isso aí, nós temos um trabalho muito forte de auditoria. E também compete ao ITI ser o fiscal dessas atividades. Então, quando você recebe, quando você opera, quando você emite um certificado digital e tem posse de um certificado digital que aparentemente parece um pendrive ou um smart card, ou hoje na nuvem, você não faz ideia da quantidade de infraestrutura que tem por detrás para que a gente possa depositar naquele dispositivo tecnológico a presunção da validade jurídica e garantir que aquele mecanismo ele vai oferecer
que eu vou mostrar daqui a pouco, integridade, autenticidade, autoria, e as informações nele, por ele transitadas e assinadas, possuem o que a gente chama presunção de validade jurídica e não podem ser repudiadas, tá? Ocorre que, e por que nós estamos aqui hoje reunidos, ocorre que essa infraestrutura toda da ICP Brasil, ela data de 2001. Essa lei é 2001. Agora vocês imaginam, os Estados Unidos estão fazendo a sua força militar espacial e nós no Brasil temos uma identidade digital que possibilita assinar e manifestar vontade, cuja regra é de 2001. Vejam as dificuldades que nós temos legais para que a gente avance com mecanismos, para que a gente avance com um país digital. E vejamos, nós estamos comentando, nós vivemos um Estado democrático de direito, então há que se ter lei para que o governo, para que a nossa sociedade se regulamente, se organize. E falando de um dispositivo tecnológico, uma lei de 18 anos atrás, as dificuldades são muito grandes. Então, gente, pasmem, mas depois de 18 anos, nós conseguimos fazer a primeira mudança na lei de 2001, na MP 2200, que é a MP 951, agora de 2020, que finalmente modificou e alterou de que a ICP Brasil, os certificados digitais, agora podem ser emitidos online, que podem ser emitidos de forma que não só presencial. Isso 18 anos depois. E aí, com o advento da SMP 951, a gente tem a resolução do Comitê Gestor 170, temos a Instrução Normativa 02 de 2020 e temos depois, por último, como reflexo dessas modernizações, nós temos um decreto, que é a Estratégia de Governo Digital, que aí comenta que agora o Brasil pode, então, ter o objetivo de entregar 40 milhões de assinaturas, 40 milhões de documentos digitais até 2022. Isso depois de nós conseguirmos vencer essas amarras aqui. Ok? Então, como é que ficou o ambiente de emissão de certificados digitais hoje? Tá? Como é que é presencialmente, que ainda é válido, não é proibido você emitir um certificado digital presencialmente. Você tem esse desenho. Começa aqui pelo usuário, tá? Ele vai até uma autoridade de registro, são mais de 1.600 autoridades de registro disponível pelo Brasil inteiro, leva seus documentos, deposita sua biometria, o agente de registro faz a primeira validação, se o cidadão é ele mesmo, encaminha essas informações para a autoridade certificadora, que confirma se essas informações estão corretas, faz a verificação dessas informações, deposita as biometrias no prestador de serviço biométrico, para que isso fique interoperável em toda a rede, ok? Deposita no seu PSC, aí tem dois caminhos, se for certificado em nuvem, ele vai para o PSC, prestador de serviço de confiança, onde tem um HSM, e emite um certificado em nuvem. Ou, se for por token ou smart card, ele deposita, então, nos seus repositórios, ele pega do seu repositório de certificados digitais, aleatoriamente, um certificado digital, deposita do token ou no smart card e faz a entrega para o usuário final. Então, quando eu falo que a segurança da ICP Brasil ela não é só matemática, é toda essa engenharia, que funcionou assim até mês passado. E só assim, para você emitir um certificado digital, só tinha essa possibilidade, a presença física numa autoridade de registro. Com a MP 951, nós temos um novo modelo de emissão. Um modelo de emissão agora não presencial de certificado digital. Durante o período do coronavírus, durante o Covid-19, nós estamos realizando esta emissão de chaves criptográficas por videoconferência. Então, como que funciona? Primeiro, o usuário solicita o agendamento da videoconferência e envia os documentos para a autoridade certificadora, tá? Depois, ou autoridade de registro,
Depois, a autoridade de registro já valida a documentação e agenda a videoconferência. Ok. Alguém pode fechar o microfone aí, gente, por favor, para não atrapalhar os demais? Tem alguém que está fazendo o volume do microfone aí. Valida a identificação na videoconferência, ok? Faz tudo isso em nuvem. Verifica se o cidadão, por videoconferência, é ele mesmo, confirma com aqueles documentos previamente enviados, vai no repositório de autoridade certificadora, confirma ele, armazena as informações, busca o certificado digital e aí, se é por nuvem, ele deposita no HSM, na nuvem e envia pela internet para o usuário. Se for Smart Card ou token, ele deposita essas informações através do Smart Card do token, tudo remotamente. Esse é o modelo com Covid-19, tá? Super simples. Aqui tem uma outra opção, tá? Que é muito parecida, mas que tem uma diferença, que é o processo de renovação de um certificado digital, ou seja, alguém que já tenha emitido um certificado digital. Então, ele só irá renovar o seu certificado, que pese tecnicamente, nós estamos falando da emissão de uma nova chave criptográfica, a gente chama renovação porque o processo de emissão, o processo de emitir o certificado, de identificar o cidadão, a gente costuma, que é a renovação, porque a chave criptográfica é sempre uma nova, tá? Então, é sempre uma nova emissão. Então, como é que funciona quando o cidadão já está com certificado válido, tá? Certificado de nível A3 ou superior válido. Ele tem o certificado válido, acessa o sistema da autoridade certificadora, solicita a renovação do certificado, isso transita pela nuvem, a autoridade certificadora, como nós temos a presunção de validade jurídica desse documento, a autoridade certificadora, então, só verifica os repositórios biométricos, faz uma checagem e deposita a nova chave criptográfica ou no PSBio, né, ou no HSM, deposita e entrega na nuvem para o usuário. Super simples, super fácil. Esse procedimento pode durar poucos minutos, muito mais barato, inclusive. Tá? Quando é um certificado digital de pessoa jurídica, então o cidadão tem que anexar junto ao seu dossiê as suas informações de documentos PJ, e o agente de registro tem que validar, então, essas informações do PJ, ok? E depois o sistema é todo mesmo online, a base de tudo é realmente um sistema online. Isso é uma mudança muito grande do que nós tínhamos no modelo. E aqui a gente tem mais um processo, mais um esquema, que é quando o certificado está com renovação, uma renovação online, mas o certificado é o A1, ou a renovação já está expirado, ou o certificado A3, A5 já está expirado. Então, você não vai fugir de ter uma videoconferência. O sistema mesmo solicita, envia os documentos, a GR agenda a videoconferência, realiza a videoconferência, fazendo confirmações, testes, né, de que realmente a pessoa ele emite, então, esse certificado digital, ok? A base para que a gente possa fazer tudo isso é o que a ICP Brasil tem, que é o PSBio, Prestador de Serviço Biométrico, que é um identificador de registro biométrico que tem interoperável, onde todo cidadão que vai até uma autoridade certificadora, ele vai lá, deposita suas biometrias, a autoridade certificadora coloca isso no PSBio e isso fica interoperável, porque tem um repositório comum, onde se você vai por aqui ou por lá, pela autoridade certificadora A, B ou C, você tem a sua biometria num mecanismo interoperável para que todos possam consumir aquela informação e verificar se ela é verdadeira, né? E agora, gente, o mundo sai do analógico e vem para o digital. A gente, por mais que estejamos saindo desse ambiente e vindo para o mundo digital, é muito importante nós entendermos que esse processo de digitalização é necessário manter requisitos de segurança. Porque quando nós estamos falando de transformar um serviço, transformar um ambiente que antes era feito no balcão, com uma assinatura, que é um comportamento, que é uma biometria comportamental, que tem processos químicos de fusão da tinta da caneta, as fibras do papel, e tudo isso vai trazer
garantias e possibilidades de auditoria, quando nós vamos para o mundo digital, isso não é tão simples de ser feito, não é qualquer maneira que você vai ter. Então, é de suma importância que, quando nós estamos falando de ambiente digital, nós tenhamos esses 5 pilares preservados. A autoria, você tem que garantir que um ato é do autor que realmente diz que é, a autenticidade daquele ato, de que aquele ato é verdadeiro, a integridade de que aquele ato não foi corrompido. Você tem que ter um mecanismo, muitas vezes, de garantir a confidencialidade daqueles atos, e por isso a criptografia, novamente. E você tem que ter segurança de que aquela informação não será repudiada. Se você tiver esses 5 pilares, você consegue avançar para a presunção de validade jurídica, que significa a inversão do ônus da prova. Agora a gente vem para um debate jurídico, de que, quando nós estamos falando de uma manifestação de vontade, se você quer ter um maior nível de segurança para manifestação de vontade no mundo físico, papel, o que a gente faz? Passa no cartório, reconhece e firma, porque aí você tem um terceiro ator, que tem fé pública, dizendo que aquela assinatura realmente foi o Marcelo que assinou. Quando nós temos toda essa infraestrutura que eu mostrei para vocês, de procedimentos de verificação e validação, de que a pessoa é ela mesma, de procedimentos de gestão do ciclo de vida da chave criptográfica, de emissão, de um ambiente regulamentado, fiscalizado, auditado, eu estou dizendo que a ICP Brasil, ela é justamente esse terceiro ator, que tem condições de garantir a todas as transações eletrônicas a presunção de validade jurídica, preservando autoria, autenticidade, integridade, confidencialidade e o não repúdio. Tá? Para realizar isto, a ICP Brasil se vale basicamente de 3 serviços: o certificado digital em si e as transações por ele realizadas, autenticações, assinaturas, o carimbo de tempo, né? Nós temos na ICP Brasil 4 relógios de Césio, nós somos o maior parque, nós somos o maior parque de fornecimento de tempo do Brasil, o mais preciso. Está previsto para esse segundo semestre a ICP Brasil se vincular à UTC, que é um grupo de mais de 200 laboratórios que alimentam um repositório único de informação e é o tempo mais preciso do mundo, é o UTC, e nós vamos fazer parte da UTC a partir do segundo semestre deste ano. E nós temos também o certificado de atributo, que, se por uma vez o certificado digital diz quem você é, o certificado de atributo pode dizer o que você é. O certificado de atributo ele é muito interessante para qualificar para fazer qualificação de pessoas e de situações. Tá? Então, aqui tem um esquema, nós temos um documento, um suposto documento. Como é que a gente vai garantir a integridade, a autenticidade, a autoria dele? Né? Então, a primeira situação que a gente vai fazer é pensar na ICP Brasil, em assinar esse documento. Porque quando você assina esse documento, você está falando dessas infraestruturas, autoridades certificadoras, autoridades de registro, prestadores de serviço biométrico, prestadores de serviço de suporte, prestadores de serviços de confiança, todos esses aqui, né? Tem mais OCP, organismos de certificação de laboratórios que vão atestar que esses hardwares todos são homologados e em conformidade com as regras. Então, toda essa infraestrutura roda por detrás para dizer que isso daqui, aqui na imagem ilustrada por um smart card, mas pode ser um token, pode ser um certificado em nuvem, isso aqui é algo seguro, extremamente, tecnicamente falando, seguro, e que as pessoas realmente são quem são. Então, você assina um documento. Quando você assina esse documento, você coloca a esse documento uma criptografia aliada a ele e cria um hash da qual você consegue, de forma definitiva, garantir a integridade desse documento. Se você quiser, você pode aliar a ele um carimbo de tempo, garantindo o tempo, o exato momento em que foi realizada esta assinatura. Ok? E para isso a gente tem ainda um verificador de conformidade dessa assinatura à disposição no site do ITI para verificar se tudo isso aqui rodou correto.
E ainda, se houver necessidade, se houver o uso, você tem as entidades emissoras de atributo, que podem definir os atributos desse documento, garantindo também que as informações aqui têm um padrão que possa ser consumido de forma interoperável. Tá? Tudo isso, chegamos a essa frase, que eu acho que ela é muito impactante. Apenas 5 coisas, tem que trocar, né? Não é coisa. Apenas 5 atos jurídicos não podem ser feitas à distância. Essa tela está desatualizada, eu já consertei ela em outra apresentação. Apenas 5 atos jurídicos não podem ser realizados à distância com certificado digital, que é a certidão de nascimento, a certidão de óbito, a certidão de casamento, a separação e a transferência de imóveis. Esses 5 atos jurídicos, você pode realizar com certificado digital, mas você segue legislações específicas, porque se você for reparar, sempre há nesses atos aqui ou um juiz ou um óbito, no caso, um médico, né? E todo um aparato para garantir que realmente a pessoa veio a óbito. E existem quando é transferência de imóveis, tem todos os cartórios de registro de imóveis, ok? Mas elas podem ser realizadas com certificado digital, desde que respeitem as outras regras, como presença e algumas outras situações, tá bom? Todos os outros atos jurídicos podem ser realizados com certificado digital com presunção de validade jurídica, tanto que o judiciário tem no seu processo eletrônico, todo ele baseado na ICP Brasil. O controle de armas da Polícia Federal é feito também com a ICP Brasil. Um serviço que as pessoas não se dão por conta, mas hoje não, já de alguns anos, a gente só realiza uma transferência bancária entre bancos e esse dinheiro que eu transfiro do meu banco A chega para o teu banco B em minutos, ela só é realizada porque a comunicação entre os bancos é realizada com o sistema de pagamento brasileiro é assinado com certificado digital ICP Brasil. Tá? Nós temos aqui um serviço no IBAMA, todas as notas fiscais eletrônicas, nós somos a tecnologia que dá segurança a todas as notas fiscais eletrônicas. A Receita Federal só abre o sigilo fiscal de uma pessoa se você ou for no balcão da Receita Federal, numa agência da Receita Federal, ou transacionar com ela via certificado digital, senão ela não te abre o sigilo fiscal dela. Tanto que as declarações pré-preenchidas, elas só são dadas a você se você faz com o certificado digital. E depois tem uma série de outras aplicações, tá? Neste portal aqui, não está aqui nessa apresentação, deixa eu ver, tem que subir a telinha para essa apresentação. Nós temos um portal, eu vou trocar aqui de novo para que vocês possam, porque eu acho que é enriquecedor. Vamos vir aqui. Deixa eu botar aqui para vocês na tela. Aqui tem cd.iti.gov.br. Aqui volta. Aqui. Pronto. Aí. Neste portal aqui, né, a gente tem todos os serviços que usam certificado digital. Então, você pode transitar aqui, uso pessoal, institucional, empresarial. Então, vamos ver aqui, uso empresarial no subitem da economia. Então, você tem aqui o ECAC, né? Você tem serviços no Ministério da Economia, o SISCOAF, Sistema de Controle de Atividades Financeiras, a Caixa Econômica Federal, Conectividade Social. Então, todos os serviços estão mapeados aqui, ó. Na Secretaria do Estado da Fazenda do Rio de Janeiro tem um serviço também. Vamos clicar nesse aqui, eu nunca cliquei, vamos ver se vai dar certo. Em tese, eu clico aqui e ele vai me remeter direto ao link onde eu posso fazer o acesso ao serviço que é disponibilizado com o certificado digital. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos ver se voltou para a tela ou se ficou naquela. Vamos subir de novo aqui, então, a apresentação. O portal é o aquitemcd.iti.gov.br.
Tá? Onde é utilizado o ICP Brasil, você tem a redução de fraudes, burocracia, custos de atendimento e ineficiência do Estado, e você tem um aumento significativo de segurança digital, de oferta de serviço, de produtividade. Ok, gente, mas a gente tem alguns desafios, eu já comentei isso aqui com vocês. Reparem isso aqui é um tanto quanto assustador, tá? Para o Brasil. A MP 2200, ela data de 2001. Só para a gente citar a Apple, em 2001 a Apple lançava o iTunes. Vejam só, o iTunes, esse era o grande lançamento da Apple, não tinha nem iPod na época. E de lá para cá, a Apple já lançou alguma boa versão do iPhone, e o nosso dispositivo, o nosso documento digital brasileiro, a nossa autenticação com extrema confiança, que tem presunção de validade jurídica no Brasil, ela segue ancorada no ano de 2001. E isso é bastante preocupante. E aí, como é que nós vamos ter um futuro, né? Algumas imagens de futuro para nós. Essa aqui é a imagem do computador quântico da Google, tá? Bem aqui no canto direito. Então, imagina esse futuro que nos avizinha, como que nós vamos estar prontos e preparados para esse ambiente de uma indústria do mundo 4.0, do IoT, do 5G e de uma série de outras questões. A gente precisa ter marcos regulatórios que vão nos dar esse sistema. Então, o Brasil, quando precisou se modernizar, ele olhou para marcos regulatórios, o sistema financeiro, o sistema energético, de telecomunicações, o Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital, que é o que o ITI pretende conseguir vingar no país a partir ainda deste ano, se Deus quiser, que é o SINAID, Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital, que é justamente a modernização da ICP Brasil, que é nós termos um ambiente onde pessoas, empresas e Estado, com todos os seus entes de Estado, eles vão se relacionar através de um mecanismo único, rodando sempre na mesma velocidade, no mesmo sentido. E aí a imagem que a gente tem do SINAID é esta, né? Isso que o ITI propõe, tá? Que é nós termos realmente mesma infraestrutura, um comitê gestor, o Instituto Nacional fiscalizando, credenciando e auditando, só que agora aqui embaixo, em vez de nós termos apenas o certificado digital, nós darmos a autonomia a essas três infraestruturas que estão a serviço do certificado digital, o carimbo de tempo, a biometria, o atributo, e também nós falarmos em chaves digitais quânticas, que é o próximo passo, né? Que é o que vem pela frente, e também nós temos um ambiente de blockchain. Se nós conseguirmos ter isso aqui bem desenhado no Brasil, a gente consegue falar em ter um certificado digital para as coisas, né? Que é um outro mercado que vem muito forte, que é a certificação, trazer todos esses conceitos de garantia para as coisas, e também o serviço digital ao cidadão de maneira plena. Ok? Gente, eu falei um monte. Vocês não me interromperam nenhuma vez ou eu não escuto vocês? Todo mundo ouvindo atentamente, creio eu. Essa foi a apresentação, pessoal, que eu tinha para fazer para vocês. Esse ambiente novo, onde a gente está trazendo muitas novas... aqui tem perguntas, né? Eu não olhei o chat. Deixa eu ver como é que está o chat aqui antes de ir para o final. Aqui, sim, ouvindo. Vamos ver aqui mais para baixo, botar nos seus e-mails. Pessoal, fiquem à vontade de fazer pergunta, abrir o microfone, perguntar, fiquem bem à vontade. A sua pergunta pode ser a dúvida do colega ao lado também. Isso, façam as perguntas, sim, por favor. Aqui tem uma pergunta do César ali, ó. A C e a R serão responsáveis por fraudes em novas emissões por videoconferências? Sim, as autoridades certificadoras e as autoridades de registro, elas assumem as responsabilidades. O ato de emitir um certificado digital é ato discricionário da autoridade de registro e da autoridade certificadora. Então, a resposta não muda nada disso. Nós não estamos mudando em nada o que já é lei, o que já é regrado, ok? Vocês me enxergam ou não enxergam mais? Porque eu andei mexendo aqui. Não estamos te vendo, não estamos te vendo.
Aqui. A Natália perguntou, no sistema, haverá um ambiente novo ou nós vamos entrar pelo SAT normalmente? Em qual sistema que a Natália fala? Sistemas são tantos, né? Outra pergunta da Patrícia. Nesse novo cenário, Senaide, como fica o papel das ARs? Mantém, as ARs mantêm, estão na lei, está previsto na lei a manutenção das autoridades de registro. Elas estão lá previstas, não muda nada. O SINAID não mexe, o SINAID ele não finaliza com a ICP Brasil, muito pelo contrário, ele amplia a ICP Brasil. Tá? Segue muito grande. Aí é uma pergunta bem específica do setor de certificação digital. Tá? O pessoal pode ficar bem tranquilo, ninguém está querendo acabar com as autoridades de registro, não. Tá? O link do site, eu não sei, eu acho que esse site é alguma coisa específica acho que a Natália deve ser do setor de certificação digital e o site deve ser alguma nomenclatura específica da autoridade certificadora dela. Tá? Não é usual para mim essa nomenclatura site, então não sei responder a pergunta da Natália. Tem mais uma aqui, né? Isso. A emissão por videoconferência será somente durante o período da Covid-19 ou será permanente? Obrigado, Vinícius. Bela pergunta. Vamos lá. O que a gente tem que entender? Nós temos que separar a emissão primária de renovação. Durante o período do Covid-19, a emissão primária, inclusive, pode ser realizada por videoconferência. Porém, esse certificado tem validade máxima de 1 ano e ele não poderá ser renovado. Ok? Não poderá ser renovado. Posterior isso, dia 1º de julho, nós já estamos nos debruçando sobre essa questão, a partir do dia 1º de julho, a emissão ela poderá ser realizada também por videoconferência, mas a videoconferência como uma camada a mais de segurança. Nós implementaremos na ICP Brasil match biométrico para preservar e garantir todas essas informações. Então, a emissão só por videoconferência é única e exclusivamente durante o Covid-19. Porém, nós temos que entender de que se você tem um certificado digital, nós não estamos falando de emissão, nós estamos falando de renovação. Se o certificado digital estiver ativo, você vai renovar esse certificado digital à distância com o próprio certificado digital. Se ele estiver expirado, ele remete, então, a você fazer uma videoconferência. Mas é a renovação, você já está no prestador de serviço biométrico. Acho que a resposta que entrou uma pergunta da Isabel agora é a mesma que eu acabei de responder, né? A renovação online será permanente? A renovação online, sim, né? A renovação online e a emissão online também, nós estamos trabalhando para que seja permanente também, né? É uma MP 951, medida provisória, diferente da MP 2200, que logo na sequência dela houve uma emenda constitucional que deu força de lei ad eterno às medidas provisórias, mas elas continuaram com um nome e número, né? MP 2200, ela não ganhou a lei, mas ela tem força de lei ordinária. Foi no governo Fernando Henrique que aconteceu isso, havia muitas MPs no Congresso e eles fizeram um ato só e aprovaram todas as MPs de uma vez só. Então, a MP 2200 ela não tem prazo de validade, ela é para sempre. Mas a MP 951, que faz a questão do certificado digital à distância, essa daí tem validade de 120 dias e passa pelo Congresso Nacional. Eu não tenho a menor dúvida de que o Congresso vai aprovar essa modernidade, esse tecnológico. Não tem sentido não aprovar. Né? Então, a emissão depende disso. A renovação não. A renovação ela já é regrada pelo comitê gestor, ela está regrada para ser a emissão, está regrada para ser a renovação, está regrada para ser permanente, sim, né? Desde que o comitê gestor assim o entenda. Lembrando que as regras são definidas pelo comitê gestor e não pelo ITI, tá? Marcelo, tem uma pergunta do Renan e uma também da AD. Só que eu estou te vendo deitado. Eu acho que a tua tela do computador. Acho que a tela do iPhone melhorou. Tá, mas Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Bom, então vamos fazer um exame. Vamos deixar ele em pé, então. Isso, assim tá vendo, a gente te vê melhor.
Vamos lá. O Renan pergunta: não há maior risco de emissão de certificado digital por videoconferência e online, em comparado ao presencial? Isso não pode dar um descrédito ao certificado digital a longo prazo? Não concordo com o Renan. As autoridades certificadoras, as autoridades de registros, elas são altamente fiscalizadas e auditadas, e elas têm que garantir essas informações, tá? Então, não concordo, é um retrocesso pensarmos de que o cara crachá vai ser mais enfático, mais seguro do que padrões tecnológicos já confirmados, testados e utilizados pelos países mais desenvolvidos no mundo inteiro. A tecnologia, ela não pede desculpas, a tecnologia não pede licença, né? Ela pede desculpas por avançar e avança. E o Brasil não vai ficar parado nesse ambiente. Nós temos hoje muitos mecanismos tecnológicos para garantir com extrema segurança de que a pessoa é ela mesma. Então, eu discordo, não consigo enxergar de que o fato de ser online seja sinônimo de menor segurança. Muito antes, pelo contrário, eu acho, inclusive, que vai trazer mais segurança, porque a gente vai conseguir trazer tecnologia, inteligência artificial, matemática, ciência para o processo de emissão, ao invés de nós termos uma decisão de uma pessoa, de um agente de registro lá na ponta. Então, eu acho que é o contrário, acho que o raciocínio é justamente ao contrário. A digitalização do processo de emissão do certificado digital vai trazer mais segurança ao processo. E depois temos a pergunta: quais frameworks de blockchain estão sendo avaliados? Por exemplo, Hyperledger. Vamos lá. A ideia do ITI é desenvolver um protocolo brasileiro, tá? Um protocolo que resolva os problemas que Hyperledger, por exemplo, não resolvem, né? De garantir autenticidade, né? De ciclo de vida das chaves, uma série de questões. O blockchain é uma excelente ferramenta, muito bacana, muito importante. Semana que vem o ITI lança uma consulta pública sobre carimbo de tempo, de modernização do nosso Parque Tecnológico Carimbo de Tempo, onde nós vamos utilizar, inclusive, o blockchain, nós vamos utilizar já o blockchain no carimbo de tempo, mas é muito importante nós deixarmos claro de que não é 100% resolvidas tecnologias blockchain. Não basta ser blockchain, tem que ter um processo de autenticidade da pessoa. Então, a ideia é essa, nós desenvolvermos um protocolo para que todo cidadão possa se comunicar para que os órgãos e os cidadãos se comuniquem com o governo através do blockchain, tendo alguns padrões de segurança seguro, utilizando chaves criptográficas qualificadas, que é a ICP Brasil. Entrou mais uma pergunta ali, né? Isso, tem o Renan. Não, mais para baixo. Ali, o César. Os documentos de origem, identidade, contratos sociais antigos, etc., ainda não são digitais. Como será possível comprová-los para emitir o novo certificado digitalmente, se hoje o que é avaliado presencialmente são as malhas físicas de segurança da documentação? Nós temos muitas tecnologias que permitem que isso aconteça, nós temos muitas bases de dados oficiais que estão sendo preparadas para estar a serviço da ICP Brasil, nós temos uma série de outros mecanismos que são possíveis de serem realizados, nós temos bases públicas que já coletaram biometria presencialmente, que estão sendo preparadas para estar disponível. Então, essa preocupação do pessoal, não se preocupem. O ITI tem 18 anos de experiência em certificação, em mecanismos de autenticação e certificação de pessoas no mais alto nível de segurança, e não será diferente agora. Tá? Mais uma pergunta. O ITI pensa em inserir as LCRs da certificação digital da ICP Brasil em blockchain? Provavelmente. Provavelmente sim. Mas veja bem, é importante só esclarecer o seguinte: não está no nosso escopo proibir outros mecanismos de blockchain. Está no nosso escopo construir um blockchain com as presunções de validade jurídica. É diferente. Tá? Então,
Nós não vamos dizer assim, Hyperledger não pode. Nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos, no nosso escopo, construir um protocolo de blockchain disponível para resolvendo alguns problemas de que os atuais protocolos não resolveram, né? Porque quando nós falamos de transação cidadão com o Estado, tem que prestar muita atenção nos atributos de segurança, em ciclo de vida da chave, em garantir que o cidadão é o cidadão mesmo. Tem uma série de questões, é um pouco mais complexo do que simplesmente soltar um protocolo e as pessoas fazerem uso como bem entender, tá? Então, a ideia é que a gente tenha justamente esses princípios da ICP Brasil adaptados, né, ou a serviço de um blockchain que seja mais robusto e que tenha padrões de interoperabilidade, tá? Padrões de interoperabilidade. Eu costumo fazer uma análise de que se nós não tivermos um padrão, um protocolo de interoperabilidade dos blockchains, o que nós vamos construir no Brasil com diversas possibilidades de transações via blockchain é a mesma bagunça que se fez com a identificação civil brasileira, onde tem muitos tipos de documentos, mais de 50 tipos de documentos possíveis. Se você tiver 50 tipos de protocolo de blockchain, e todos eles tentando se comunicar, como é que você comunica um protocolo com o outro? Aí o Estado do Rio Grande do Sul utiliza um protocolo, a União utiliza outro, uma empresa usa uma, a Receita Federal do outro estado usa outra, a polícia usa um. Como é que você comunica essas informações? Então, a ideia é essa, criar um protocolo, né, um barramento, onde que todos os outros blockchains, se eles quiserem, eles se conectam a esse barramento e estabelecem as suas rotinas de acordo com tendo as APIs a esse barramento único. Tá? E aí entra, sim, o processo de identificação do cidadão, que é justamente fazer a identificação dele nessa rede blockchain através da certificação digital. Ok, alguém nos ajudou ali com a sigla SAT, é o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais, tá? Obrigada. A pergunta da Natália era a respeito do SAT. E qual era a pergunta dela? Pois é, já vou resgatar lá em cima. Jonathan, sobre a disponibilização da palestra, tá? A gente vai disponibilizar, deixa teu e-mail aqui no chat, que a gente manda a gravação para todos que participaram, ok? E se o Marcelo se sentir à vontade, a gente manda o PDF da apresentação também, certo? A Natália perguntou, no sistema, haverá um ambiente novo ou nós vamos entrar pelo SAT normalmente? Ela fala... Continuo sem saber responder ela, porque eu acho que não está no escopo do ITI essa questão. A pergunta dela não está no escopo de normatização, regulamentação ou desenvolvimento do ITI. Então, Natália, perdões, tá? Mas não temos a resposta para a tua pergunta. Obrigada pelo e-mail, Jonathan. Ontem o senhor Bus fez este live da Comab. Questiono sobre o artigo 8 do decreto 10.278, de 8 de março de 2020. Ele vai precisar me dizer o que é o artigo 8 do decreto. Eu peço perdão para ele, mas eu não sou Wikipédia ainda. Quem é ele? Quem é que está colocando aqui? AD, coloca aqui o texto do decreto para eu saber do que você está mencionando. Aqui ele colocou um parágrafo, ó. Vamos lá. Na hipótese de contratação de terceiros pela administração pública federal, o instrumento contratual preverá a responsabilidade integral do contratado perante a administração pública federal e a responsabilidade solidária e ilimitada em relação ao terceiro prejudicado. Não sei se não é mais fácil, Ade, tu falar com a gente, dar uma explicada melhor na tua pergunta, o que tu quer saber sobre isso, e aí o Marcelo pode ajudar. Como ratificar o ato, se quem digitaliza e descarta é um terceiro?
A pergunta dele está truncada. Ele vai ter que fazer uma pergunta numa mensagem só, direitinho, porque senão não dá para Ou fala entender o aqui que com a ele quer. gente, ou fala com a gente, conversa, talvez ajude a gente a entender melhor. Isso. Entra aqui e pergunta conosco e a gente responde. Tem alguém com o microfone aberto, ouvindo uma música. A gente está anotando todos os e-mails, tá? A gente vai compartilhar, então, a gravação. Como? Oi, pode falar, Marcelo? Não, a Ade mandou a pergunta ali, ó, como ratificar o ato? O que ele significa? O que significa ratificar? Não tá clara a pergunta. Não consigo responder se eu não entender a pergunta. Tá. Não consigo entender. Eu não consigo responder se eu não entender a pergunta dele. Sim, sim. Está falando sobre digitalização de documentos, né? Imagine um contato que será descartado por um terceiro. Contrato. Um contrato que será descartado por um terceiro. Sim. E aí? Qual o problema? Estou entendendo. Bom. Isso. Marina, acho que a ideia era essa, era conversar sobre esse ambiente inovador que o ITI preparou, que a ICP Brasil oferece para o país, de emissão e renovação de certificados digitais, fazer o link a tudo isso que vem acontecendo no mundo, de modernização e de um mundo digital pujante, e de que a ICP Brasil, enquanto infraestrutura que garante a autenticidade, que tem a presunção de validade jurídica nos documentos digitais, nas transações realizadas pelo brasileiro junto ao governo e até entre privados também é possível, não é obrigatório, mas é uma boa prática se utilizar da ICP Brasil. Acho que o intuito era esse, era mostrar que a certificação hoje já está online, o porquê que ela está online e o porquê que as pessoas fazendo todo esse gancho com o que é a certificação digital, explicando um pouquinho isso para que as pessoas possam se sentir seguras e entender de que é muito importante fazer o uso do certificado digital da ICP Brasil. Joia, a gente agradece muito, muito a palestra, o bate-papo, acho que foi muito positivo para todo mundo que participou. A gente agradece a presença de todos também, de todas as pessoas externas ao Tecnocinos, empresários do Tecnocinos, e fiquem à vontade, a gente tem um e-mail, unitec@tecnocinos.br, se vocês quiserem enviar alguma questão a mais, algum comentário, a gente está aberto para ouvir. E vários comentários ali no chat, Marcelo, agradecendo, os participantes agradecendo o trabalho, elogiando a palestra, e assim que tivermos novas iniciativas, a gente comunica a todos, através da CI, através da mídia, e desejo um bom final de semana a todos. Marcelo, muito, muito grata pela presença, e estamos muito honrados de tê-lo conosco. Obrigado, Marina, obrigado, Tecnocinos, novamente a todos que nos acompanharam aqui. Um excelente Dia das Mães a todas as mamães que estão nos acompanhando aqui. Obrigada. Tchau, gente, um bom final de semana. Abração.